Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí em plena semana, primeira semana de verão. E claro, o verão chegou já antecipadamente, no começo de dezembro, já tivemos aqui o chamado Forno Alegre. Porto Alegre realmente com mais de 40 graus centígrados, mas temos que enfrentar. No inverno a gente se queixa do frio e no verão do calor. Mas a vida é isso aí mesmo, essa mudança inclusive climática favorece a vida nos vegetais, nos animais, enfim, o ecossistema precisa desta variação de clima e de temperatura. O problema todo é que, muitas vezes, no mesmo dia nós temos picos de temperatura baixas e altas e isso aí realmente traz problemas para o ser humano, sim, principalmente para criança e velhos, né, que nessa época do ano sofrem muito com essas questões. Bom, Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Estamos aqui na rede Comunidade de Televisão para a região metropolitana de Porto Alegre e também para o litoral norte, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, como é tradição aqui no programa, vamos começar o nosso papo com o Conversando sobre Contabilidade. E hoje vamos conversar com o Salésio D'Agostinho, grande Salésio, que é uma figura emblemática do meio da contabilidade no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, Salésio? Hoje, quantos anos de história já, Salésio? Olha, eu estou nas entidades de classe desde 1974. Então, nós estamos há 44 anos, 45 anos. Tá certo. Bom, qual é o assunto de hoje, Salésio? Olha, um dos assuntos é a função do Conselho de Contabilidade. Para que serve o Conselho de Contabilidade? Isso foi um tema bastante debatido agora no nosso encontro nacional da Procon Brasil e que lá se discutiu diversos assuntos, entre eles, afinal, para que serve a contabilidade, para que serve o contador e para que serve o Conselho de Contabilidade? Então, o assunto que eu vou trazer aqui é que para que você tenha a ideia e que não se deixe ser enganado. Porque o que acontece? É que a lei criou o Conselho de Contabilidade para desenvolver determinadas atividades para proteger a contabilidade, para fiscalizar o exercício da profissão. Só que o Conselho de Contabilidade vem desenvolvendo outras atividades, não aquelas que a lei estabelece. E isso está preocupando os professores, os profissionais, os pensantes da contabilidade. Veja só, o Estado criou o Conselho de Contabilidade em 1946, um ano após a criação do curso de Ciências Contábeis. Então, o Decreto-Lei 92/95 surgiu para que o Conselho de Contabilidade Federal e Estadual, fiscalizasse o exercício da profissão contábil. O que é fiscalizar? É não deixar que intruso interfira na contabilidade para tirar proveito desta profissão, porque é essa profissão que gera lucros, é essa profissão que cria o corpo da pessoa jurídica, é esta profissão que faz os agentes econômicos e sociais progredirem, prosperarem, enfim, dar segurança ao trabalhador. Então, o Estado disse, olha, Conselho de Contabilidade, você para fiscalizar este campo de atividade, você tem que desenvolver 3 atividades. Primeira atividade, você habilita os profissionais que podem trabalhar na área. Segunda obrigação tua, mantenha um controle de quem são os responsáveis pela contabilidade das pessoas jurídicas. Por que isso? Para que aquele profissional se sinta protegido no exercício da tua atividade, para que o patrão não o substitua quando ele quer, para que ele não seja substituído sobre ameaça. Então, tu tens que ter o controle de quem são os responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas. Significa também um amparo ao próprio contador. Não tenha dúvida, porque o contador, por ser um profissional liberal, ele é que determina como as técnicas são aplicadas. Então, ele não pode ficar submetido à vontade do seu patrão. Ele tem que ter proteção, e esta proteção foi estabelecida pelo Decreto-Lei 92/95 em seu artigo 15. E o Estado também disse, Conselho, todos os trabalhos que o profissional oferecer à sociedade e toda a propaganda que ele fizer, ele é obrigado a colocar nesses documentos e nessas informações publicitárias
a sua categoria e o seu registro profissional. Muito bem. Aí, em 2010, pela lei 12.249, o Estado estabeleceu mais algumas obrigações. E diz assim, além dessas 3 atividades, você também vai ter que regular os princípios contábeis, o exercício, o exame de suficiência, o cadastro de qualificação técnica e os programas de educação continuada. Então, veja, são 4 atividades, sempre no sentido de proteger o campo da atividade. Não é criar, não é oferecer sem finalidade, é oferecer isso com finalidade de proteger. Eu regulo os princípios para proteger. Eu estabeleço a norma do exame de suficiência para proteger a contabilidade. Eu instituo os cadastros de qualificações para proteger a profissão. E eu estabeleço os programas de educação para proteger a profissão. São funções voltadas para a proteção da profissão. Ele também disse, você emite normas técnicas de contabilidade para proteger a profissão. Tudo isso para quê? Para que a sociedade fique protegida. Meus alunos, meus professores, meus colegas, o que está acontecendo na nossa profissão é uma coisa muito séria. E isso você tem que estar avisado. Atento. Vigiar. Porque o que o Conselho Federal de Contabilidade está fazendo, está prestando, é um desserviço à sociedade brasileira, é um desserviço à contabilidade, é um desserviço aos profissionais. Quando eu digo um desserviço aos profissionais, o Conselho de Contabilidade está o quê? Desprotegendo os agentes econômicos e sociais. Ele está fazendo de tudo para que a contabilidade não seja valorizada e o profissional seja meros executores de normas instituídas por órgãos que não são legais. Vejam só, o Conselho Federal de Contabilidade se associou à Associação Interamericana de Contabilidade. Essa instituição, esse AIC, defende a prática livre da contabilidade, ou seja, que a contabilidade seja executada por qualquer cidadão, não precisa ter o diploma, não precisa ter a graduação, basta que essas entidades certifiquem que ele sabe fazer contabilidade. 2. O Conselho Federal de Contabilidade se associou ao IASB. Sabe para quê? Para defender os investidores. Ou seja, esse instituto prega a desregulamentação da profissão, não para favorecer quem gera emprego e renda, mas para quem investe. Porque, segundo esse instituto, o que tem que ser protegido é aquela pessoa que aplica recursos. Muito bem, e não quem gera o emprego, quem gera a renda, quem protege. E depois tem mais, eles também se associaram à instituição que defende a contabilidade não como um campo de estudo do contador, não como uma ciência, mas sim como uma técnica de registro, como uma técnica de extração de informações. E este grupo agora defende o quê? A contabilidade online, a desrupção da contabilidade, para quê? Para que os profissionais não tenham responsabilidade e que todos possam extrair informações sem a devida chancela profissional que a lei tanto prega. E isso é um alerta, meus amigos, nós precisamos mudar com urgência, sob pena da sociedade não acreditar na contabilidade, sob pena da sociedade não acreditar nos profissionais, e com isso é o fim da contabilidade e a livre iniciativa para fazer da riqueza brasileira o que eles bem entendem. A informação contábil aí, ao invés de estar a serviço da sociedade, estará a serviço desses grupos. Não tem, o que é mais grave. E é o que está acontecendo. Está acontecendo. A manipulação de resultado, Petrobras, bancos, que hora está dando prejuízo, hora está dando lucro, sem saber por que está dando esses lucros, esse prejuízo. Esses grupos de auditoria multinacional que trabalham aqui no Brasil, que eu não sei por quê, porque as pessoas jurídicas para trabalhar no Brasil precisam ter o quê? Ser constituída como pessoa jurídica, e eles
eles vêm aqui, trabalham, não se sabe como, e o Conselho Federal, ao invés de proibir, ao invés de controlar, ainda facilita essa ação e se associam a ela para favorecer todas essas coisas que nós, contadores brasileiros, e que gostamos desta profissão e desta pátria, repudiamos de todos os meios. E pior é o seguinte, digamos assim, ou com a anuência dos conselhos estaduais, que é grave, né? Sim. Porque me parece que eu que acompanho, de certa maneira, mais apropriadamente essa coisa, por ser economista e ser amigo de contadores, como tu, por exemplo, eu vejo assim que os conselhos estão completamente cooptados pelo Conselho Federal. Silvio, é que nós não temos conselheiros nos conselhos. Os conselheiros hoje dos conselhos não são pessoas de notórios conhecimento, não são profissionais que realmente querem o bem da profissão. Os conselheiros hoje são aquelas pessoas criadas, constituídas por ser o amigo de quem comanda. Então, tu só será conselheiro se tu não te rebelares contra as ações que o conselho está desenvolvendo. Então, esta é a maneira. Nós temos que mudar a maneira, a forma de eleição dos conselhos. Nós temos que mudar o sistema eleitoral, nós temos que trazer para dentro do conselho pessoas comprometidas com a profissão, comprometidas com a sociedade, comprometidas com o Brasil, comprometidas não com a corrupção, comprometida com aquilo que é sério e honesto. Isso nós precisamos mudar. Salésio, para concluir, até aproveitando esse momento que nós estamos numa inflexão na política brasileira, eu acho que vocês devem procurar o presidente Jair Bolsonaro, ele tem assessores para isso, né? Que eu acho que é uma coisa muito grave. Eu, como economista, vejo assim que os conselhos, realmente a contabilidade perdeu em essência, perdeu em importância e vem sendo dominada por esses grupos. Então, eu acho importante, você já tem alguma previsão de conversar com o presidente e levar para ele esta preocupação, que não é de vocês apenas, mas é da sociedade organizada? Não tenha dúvida, não. Nesse encontro nacional que nós fizemos na Bahia, né, nós realmente estamos defendendo a contabilidade geral da União. É o único país não tribal que não tem contabilidade, que não é gerida por um contador. Então, nós vamos defender, junto ao nosso presidente Jair Bolsonaro, e temos quase certeza, ele por ser uma pessoa séria, honesta e quer o bem do Brasil, ele vai instituir a contabilidade geral, vai transformar o Tribunal de Contas da União como um órgão de auditoria vinculado à contabilidade geral, porque não é possível hoje o nosso Tribunal de Contas ser um órgão político e não um órgão técnico. Claro que os técnicos que executam a auditoria, tudo bem, são profissionais qualificados, mas quem decide são pessoas políticas, então, que quer dizer o seguinte, que não decidem. Ou seja, então, o Tribunal de Contas da União se transforma num órgão de auditoria da contabilidade geral e todas as pessoas privadas, todas as empresas privadas que for contratar serviço com os órgãos públicos, terá que ter uma contabilidade própria para aquele evento, sujeita à auditoria por este órgão vinculado à contabilidade geral da União. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Feliz Natal e boas festas. Em janeiro voltamos aqui, então. Voltamos em janeiro e é isso. E 2019 seja muito melhor, né? Com muita luz, com muita prosperidade. E eu digo um recado para você, contador. Nós nascemos para proteger a riqueza nacional. Isso aí. Se a riqueza nacional está desprotegida, culpados somos nós. Então, mão na consciência e vamos fazer de 2019 o início de uma profissão séria, justa, para o bem de todos nós. Obrigado, Salésio D'Agostinho, nesse espaço conversando sobre contabilidade aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Oi, tudo bem? Dando então continuidade a alguns assuntos que a gente já tem conversado, né, sobre os objetivos, sobre as nossas realizações, eu vou falar então hoje sobre as interferências, né, os obstáculos que surgem no meio dessas realizações. Então, às vezes a gente está indo no caminho daquele nosso sonho, daquele nosso desejo, e daqui a pouco a gente desvia, né? Tá indo super bem e do nada a gente resolve, sair do caminho. E isso a gente faz continuamente, muitas vezes. Às vezes por um medo, às vezes por uma insegurança. E quem sabe,
na maioria das vezes, por algo que é de muito tempo atrás e que a gente se repete e vem se repetindo quando a gente se auto-sabota, né? E tá indo tudo bem, daqui a pouco a gente faz algo que nos tira do caminho. Então, para pensar sobre isso e para aceitar essas nossas dificuldades, às vezes, essas barreiras que estão no meio do caminho em direção ao que a gente deseja, seja lá em que área da nossa vida, né? É importante que a gente, em primeiro lugar, aceite essa dificuldade, esse medo, esse bloqueio e, quem sabe, até instigue a querer saber da onde vem isso. Por que às vezes a gente se coloca até no lugar de vítima e coloca a responsabilidade no outro, ou nas outras coisas, ou nas outras circunstâncias e não toma para si a responsabilidade de vencer esse obstáculo, de saber por quê e de ter, então, uma autorresponsabilidade mesmo por aquilo e pelo teu desejo. Então, eu te convido a olhar um pouquinho mais para dentro de ti e perceber que muitas vezes a gente até busca algo negativo. Parece que a gente tem prazer de sintonizar com algo negativo, em vez de ir para aquilo que vai fazer bem, que aquilo... Então, algo por trás tem. O que eu digo? É muito importante o autoconhecimento. Quando a gente busca se conhecer melhor, profundamente, assume, aceita, em primeiro lugar, essas nossas dificuldades que nós todos temos, né? E que muitas vezes, então, nos bloqueia. Eu te convido, se alguém quiser conversar comigo pessoalmente, né? Eu sou coach também, adoro ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. E existem aí várias possibilidades, livros, outros terapeutas, vários tipos de terapias, né? Então, se quiser conversar comigo, eu atendo tanto online quanto presencial, tá? Individual, em grupo. Um grande beijo para você e olhe para dentro de ti, leia e procure saber dentro, lá no fundo, o que está te impedindo de ir adiante nos teus objetivos, tá bom? Um grande beijo e até a semana que vem. Olá! Final de ano, Natal, são eventos que agem poderosamente no emocional de todos nós, não é mesmo? Poderíamos, então, usar esse tempo para uma reflexão sobre nós mesmos, a nossa individualidade. Por que não? Lembram da passagem bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Quem sabe a gente busque, então, a nossa verdade antes de nos preocuparmos com a dos outros? Por que usar o tempo, a sua mente, o seu coração para julgar e condenar os outros? Você quer receber sem dar? Desculpe, vou decepcioná-lo, mas isso é impossível acontecer. Daí, o dar-se-vos-á é o ditado da sabedoria divina. E para dar, precisamos nos conhecer para tirar o melhor de nós e sermos cada dia melhores homens, mulheres, filhos, pais. Então, mãos à obra. Conhece-te não foi exatamente o que foi sugerido por Sócrates? Sem nos conhecermos, jamais seremos seres completos. Se continuarmos olhando para os outros apenas para lhes imputar defeitos, julgá-los e até condená-los, estaremos nos condenando juntos. E jamais seremos um ser honrado, digno e merecedor das graças de Deus. Pense nisso. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
amigos e amigas, esse é um momento muito especial que eu tenho com vocês. Vocês aí do outro lado da telinha e eu aqui. Esse é um momento muito especial, um momento de introspecção e talvez também um momento de reflexão. Eu queria agradecer, como sempre, o Ponto das Cucas de Araricá, nossos colaboradores, Noêmia Aluguéis e também a Petisqueira. Hoje nós iremos abordar sobre um assunto que é muito importante: família, sobre os nossos filhos. Será que nós estamos dando a educação que os nossos filhos merecem? Será que eles estão aprendendo cidadania dentro da nossa casa? Veja bem, nos trabalhos que eu tenho feito como educador, nas escolas e feiras do livros, eu tenho ouvido muito dos educadores, do corpo docente, o seguinte: os alunos estão na escola, eles almoçam, comem a mesma comida, eles ficam mais disciplinados, a gente ajuda na educação e quando termina o ano, eles estão bem melhores do que eles chegaram na escola. Só que tem um problema, escritor Jorge. Quando eles voltam, após o recesso escolar de fim de ano, quando eles voltam em fevereiro, em março, eles voltam totalmente disciplinados, mal educados e contrariados. Por que será? Por que será que a escola tem esse feedback? Porque, pensam bem, a escola é a segunda casa dos nossos filhos, onde eles passam o dia todo, muitos deles, durante todo o ano letivo. O que está acontecendo? Que eles vão para casa, passam 1 mês, 2 meses em casa, no recesso escolar, e voltam de uma maneira totalmente diferente. Será que nós estamos educando nossos filhos? Será que nós estamos passando os valores que nós recebemos para os nossos filhos? Será que eles estão sendo educados e preparados para a vida? Será que os nossos filhos estão aprendendo a ouvir não, a concordar, a ser contrariado, a pensar, a ter limites? Hoje, no mundo capitalista que vivemos, qualquer bem material vale muito mais que um ser humano. Isso é triste. Qualquer ser humano vale muito mais que um bem material. Quando eu digo para eles que o presente que eles irão me dar é um abraço, é porque um abraço vale muito mais do que qualquer presente. Estar junto deles, ensinando-os, cooperando com eles, passando segurança para eles, até porque a geração mudou e eles pensam, falam, se pronunciam muito mais do que antigamente. Será que nós estamos ensinando nossos filhos como eles deveriam ser ensinados? Pensem bem, muitos cobram depois que já têm filhos e família. Por que meu pai e minha mãe não deram o que eu precisava, não o que eu queria? Hoje, geralmente, nós achamos que o dinheiro, presente e bens estão substituindo o tempo. Não, nada substitui o tempo. Faça um programa com seus filhos de final de semana, larga um pouco o celular, brinque com o seu filho, pule com o seu filho, ande junto dele. Não devemos ensinar nosso filho a ser corrupto. Muitas vezes a corrupção começa dentro da nossa casa. Olha, meu filho, se você passar fim do ano, eu vou te dar um presente. Eu vou te aumentar a mesada. Se tu for bem na escola, eu vou te dar isso. Isso é corrupção. Nós já estamos ensinando nosso filho a ser corrupto. Amanhã ou depois, quando ele se formar, ter uma profissão, um cargo muito importante, e ele vai fazer o mesmo com as pessoas que precisarem deles. Pense bem, reflitam. Será que nós estamos dando a educação que o nosso filho merece ou estamos educando nosso filho como eles gostam de ser educados? Vamos deixar de ser narcisista. E eu gostaria de deixar aqui uma dica para o final do ano. O Natal nós ganhamos de graça, de Deus. Quem sabe, vamos retribuir esse presente. Vamos dar um livro de presente nesse Natal. Um livro transforma, nos torna melhor, mais humanos. Um beijo no coração de todos e um Feliz Natal.
Bom, nós vamos ouvir agora o comentário do ex-vereador nosso aqui, talvez futuro vereador também, o Luiz Braz, que nos fala aí sobre assuntos polêmicos. Por exemplo, a questão do STF, né? Essa semana esteve aí na pauta das emissoras de televisão, na pauta da sociedade, e o STF sempre um bom prato, né, Braz? Vamos ouvir aí o comentário do nosso Luiz Braz. Meu querido amigo Silvio Lopes, estamos chegando ao final de mais um ano, não é? Olha, um grande abraço para você, um grande ano de 2019, que todos nós sejamos muito felizes e que o Bolsonaro traga aí grandes novidades para nós, positivas, é claro, a gente não quer novidade negativa, não é? Natal também exuberante, que todo mundo realmente seja muito feliz. As crianças possam ser felizes, as crianças no geral, não é? Porque, infelizmente, a gente sai às ruas e quantas crianças a gente encontra nas ruas da cidade. Mas, gente, olha, eu que estou torcendo para que o Brasil possa ir bem, de repente, quando a gente vê essa briga dentro do STF, do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Marco Aurélio fazendo aquela papagaiada, aquela bobagem, não é? De colocar possibilidade de soltar mais de 160 mil marginais presos hoje. É realmente uma irresponsabilidade desse ministro, que é um dos mais antigos lá dentro do Supremo Tribunal Federal. E, surpreendendo todo mundo, o ministro Toffoli, que hoje é o presidente, aceita uma ação que vem lá da procuradora Dodge, da Raquel Dodge, não é? E para com tudo, trava tudo, não é? Olha, isso agora está sendo aplaudido por toda a população, porque, afinal de contas, a Raquel Dodge mais o Toffoli acabaram fazendo com que aquela ação irresponsável do ministro Marco Aurélio não tivesse sequência. Mas imaginem que durante todo o ano de 2019, essa briga entre Toffoli, Marco Aurélio e os outros todos que estão lá, não é? Gilmar Mendes, Lewandowski, contra o restante dos ministros, são 11 ministros ao todo, isso vai prosseguir. E isso, na verdade, não é bom. Não é bom porque nós gostaríamos que estivéssemos lá no Supremo Tribunal Federal pessoas muito competentes, capazes realmente de fazer com que a Constituição pudesse ser cumprida, não é? Totalmente. Mas não é isso que temos. Nós temos lá, pelo menos a maioria desses ministros, eles estão à disposição dos partidos, das pessoas que os indicaram. Eles são escravos das pessoas que os indicaram, porque são os presidentes que passam pela República que indicam essas pessoas que vão lá para o Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, não são os melhores, são aqueles que são escolhidos pelo presidente. Mas isso tem que mudar. Eu tenho muita esperança que agora, com o Bolsonaro na presidência, nós tenhamos realmente melhores dias. O Bolsonaro me parece um cara mais radical, não é? Um cara que quer realmente acabar com a corrupção que existe no Brasil. Vamos prender esse pessoal todo que está aí, não é? E que não está fazendo nada e que de repente só rouba o Brasil. E vamos deixar realmente que os brasileiros possam viver bem. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Um Feliz Natal e um grande ano para todos vocês. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Silvio, o Natal é patrimônio histórico imaterial dos mais relevantes da humanidade, pois representa a força da fé, ao mesmo tempo em que nos demonstra o quão importante é a valorização e a interpretação da memória para manter a autoestima e a segurança emocional de uma sociedade. De fato, há 2018 anos, comemoramos o nascimento de Cristo e a renovação da esperança. Cristo foi um grande líder, capaz de estimular multidões a seguir sua orientação e seu exemplo de respeito ao próximo, honestidade, solidariedade, entre tantos valores essenciais para a formação de uma sociedade saudável. Mas esse conceito só foi possível graças a um trabalho excelente dos intérpretes e divulgadores de seus ensinamentos, que com isso permitiram a formação de uma sociedade organizada e com conceitos mínimos de fraternidade. Por outro lado, Cristo enalteceu a fé em um ente superior, cuja crença independe de experiências concretas. A fé é crença independente de comprovação. É um sentimento alheio à noção de razão, mas essencial em momentos de dor, sofrimento. A fé é, muitas vezes, a única força capaz de nos manter em pé. Portanto, nesse momento em que precisamos, com urgência, resgatar nosso país, aproveitemos o Natal para identificar no que devemos depositar nossa fé. Nos últimos anos, uma das maiores providências que essa marginalia multipartidária que saqueou nossa nação tomou foi tentar afastar e desvalorizar o terreno da fé, seja retirando símbolos religiosos de espaços públicos ou escolares, seja repudiando conceitos espirituais, com a intenção clara de desviar o crer incondicional de Deus para falsos líderes, transferindo a fé do espiritual para o humano, de modo a fazer com que o povo não enxergasse os crimes cometidos por esses ladrões. Afinal, foram promovidos a santos. Assim, neste Natal, recuperemos a racionalidade e sigamos o ensinamento de Cristo quando diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse sentido, me chamou muita atenção o slogan de campanha do presidente eleito quando diz: Deus acima de todos. Isso é muito positivo, pois com isso ele diz ao povo: eu sou homem como vocês, então fé não é em mim, mas em Deus, demonstrando que ele é falho como qualquer homem. Logo, em relação a ele, a avaliação tem que ser com a razão crítica e não com a crença independente de comprovação. Bem, a fé nos fortalece, então a renovemos. Pais, mostrem aos filhos no que se deve ter fé. Os levem às igrejas, aos templos, às sinagogas, às mesquitas, aos centros espíritas, os ensinem a rezar e os ensinem que, em relação aos homens, devem ser críticos. Em Deus se crê, no homem se constata. Um Feliz Natal a todos. Vamos pedir ao menino que ilumine o nosso Brasil. Muito obrigada. Bom, nós vamos ouvir agora o comentário do Walter Monteiro, que aliás é um palestrante nacional recomendado para todo mundo aí, né, pelos principais bancos, para fazer palestras em simpósios, congressos e tal. E ele que é um especialista na área de recursos humanos. Walter Monteiro, então, trazendo uma mensagem importante para todos nós. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês que me acompanham nesse espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O tema de hoje é um presente para Jesus. Acordei hoje com vontade de comprar um presente para Jesus. Para mim, não existe amigo melhor que o mestre dos mestres. Dia 25 de dezembro é o aniversário dele. Saí cedo de casa e fui ao shopping.
Pensei primeiro numa camisa branca, mas quando vi que o branco mais branco da terra era cinza, perto da pureza de Jesus, fiquei até com vergonha e desisti. Em outra vitrine, vi um sapato de couro, caríssimo, muito bonito. Mas quando me lembrei dos seus pés calçados pelas sandálias, eu achei que não tinha na terra algo mais confortável para ele do que as suas sandálias. Uma caneta foi o que olhei na vitrine da próxima loja. Uma bela caneta, daquela marca famosa. Aí estava o presente, escolhido, pronto. Mas aí eu me lembrei que ele nunca escreveu nada. Tudo o que ele falava, ele mostrou na prática, servindo e gostando sempre de todos. Ah, me lembrei que um dia ele disse que não tinha sequer um travesseiro para encostar a cabeça. Aí eu pensei no melhor travesseiro de plumas de uma loja especializada. Era importado, muito confortável. Mas lembrei da Bíblia, que eu li, uma passagem que dizia que os justos dormem sempre mais tranquilos que qualquer travesseiro e que ele jamais iria usar esse presente. E assim fui, olhando as vitrines, vi abotoaduras de ouro, malas de viagem, bebidas finas, comidas importadas, gravatas italianas, olhando e pensando que tudo aquilo um dia o tempo iria estragar, corroer de forma natural. Olha, eu confesso que saí do shopping um pouco chateado, porque eu saí de casa para comprar um presente para Jesus e não encontrei. Mas na saída, na porta do shopping, um menino, pequenininho, miudinho, sorrindo para mim, me perguntou meu nome e eu também perguntei o nome dele. Ele riu, estendeu a mão, tinha o rosto sujo, as mãos encardidas, e eu perguntei pela sua mãe, e ele mexeu com os ombros, como que dizendo que não sabia nada. Sobre o pai, nem sabia também onde estava. Perguntei se queria lanchar, ele sorriu, como um sim, pegou na minha mão. Na porta do shopping, ele olhou para suas roupas, olhou para mim, sabia que não estava corretamente vestido. Peguei então o menino no colo, era a senha para ser feliz. Seus olhinhos miúdos percorriam as luzes, os enfeites, olhava as pessoas bonitas e bem arrumadas no shopping, como se tudo aquilo fosse um filme na cabeça dele. Na lanchonete, ele sentou na cadeirinha, ele sorriu, estava muito feliz o guri. E entre a montanha de batata frita que nós pedimos, nós demos muitas risadas. Parecia que eu conhecia aquele guri há muito tempo. Falamos de futebol, joguinhos no celular, na internet, coisas importantes para quem é criança. Eu até me transportei para esse clima. Viajei no tempo com aquele menino. Devoramos os lanches e quando perguntei se queria um sorvete grande como sobremesa, seus olhos brilharam, feito sol. Pedi para ele esperar na mesa, fui até o caixa para pagar o sorvete e depois pegar ali no lado do balcão. Quando eu voltei com os sorvetes na mão, ele não estava mais na mesa. Por instantes eu pensei que ele tinha ido ao banheiro ou estava olhando alguma coisa na lanchonete. Ué, ele não estava ali. Foi quando sobre a embalagem da batata frita eu vi um bilhetinho escrito com letra miúda que dizia assim: obrigado pelo melhor presente de aniversário que poderia me dar. Fez feliz um dos pequeninos do mundo. Assinado Jesus. Pois é, diante dessa história fictícia que trago para ilustrar esse momento de final de ano e expectativa para 2019, venho de todo o coração desejar a todos vocês, nossos telespectadores, aos comentaristas que juntos participamos aqui no programa Economia e Desenvolvimento, ao Lucas, nosso diretor e sua equipe, aos nossos patrocinadores, ao grande mestre que comanda esse programa, o jornalista Silvio Lopes. Boas festas, paz, saúde, um ano de 2019 com mais entusiasmo, fé, alegria e motivação no coração de todos nós. Que Deus nos abençoe. Ah, não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Obrigado e até a próxima semana. Um forte abraço. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no programa Economia e Desenvolvimento, falando um pouco sobre direito. E hoje eu trouxe para os telespectadores direito do consumidor. É referente aos consignados. O que é isso e como funciona? Infelizmente, a prática dos consignados está atingindo em cheio os nossos aposentados e pensionistas, pois não há contratação desses serviços e os mesmos estão sendo descontados em suas folhas de pagamento. O que está ocorrendo? O aposentado, o pensionista, por já ter uma idade avançada, estão sendo vítimas de empresas maldosas e com má fé. O que ocorre? Liga-se para esses aposentados, para esses pensionistas, ofertando um empréstimo consignado. Só que, por vezes, não há nem a assinatura num contrato e os descontos já estão sendo efetuados nos contra-cheques desses aposentados. O Banco Central emitiu recentemente uma normativa proibindo que empréstimos consignados fossem contratados via telefone. Hoje, se exige a assinatura de um contrato para poder aí firmar essa contratuação. O que o nosso segurado, o que a vítima nessa situação pode fazer? Procurar um advogado, procurar um profissional da sua confiança e ingressar com uma ação pedindo a inexigibilidade dessa cobrança, a devolução e aí o direito do consumidor garante o ressarcimento em dobro desses valores indevidamente descontados, ainda pode pleitear uma indenização por danos morais. Os danos morais variam conforme o ajuizamento da ação. Se for feito no juizado especial, cível, os valores variam de 3 a 5 mil reais. Se for feito na justiça comum, esses valores podem gerar até 10 mil reais. Depende aonde você for ingressar com a ação. Essa é a dica de hoje. Aproveitando o ensejo, eu gostaria de desejar um Feliz Natal, uma data feliz para a comunhão entre família e a felicidade para todos. Então, bom Natal a todos e até o próximo programa. Muito bem, nós vamos para o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, lembrando Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inase, auditores e consultores há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Nós que estamos aqui na Rede Comunidade de Televisão para a região metropolitana de Porto Alegre e também aí para o nosso litoral, obrigado pela grande audiência, sobretudo agora vai começar o veraneio, né? As pessoas vão lá e tal, depois de curtirem o dia na praia, enfim, churrasquinho com os amigos, vem assistir o nosso Economia e Desenvolvimento em Atlântida, Xangri-Lá, Capão da Canoa e Capão Novo. Bom, nós estamos recebendo aqui o nosso Túlio Vieira, Túlio, presidente da Cooperpua. Túlio, muito prazer em tê-lo aqui. Sabe que tenho gostado muito aí não só do desempenho da Cooperpua, né? A gente está sabendo como é que está a Cooperpua e tal, está cada vez mais se consolidando, se desenvolvendo, mas sobretudo desse espaço aqui que tu aproveita muito bem, cara. Ele é bom cara de televisão. Olha, o Túlio está se consagrando, né? É muito bom o Silvio, e ele faz uma mágica. Que realmente são poucos aqueles que conseguiram fazer durante esse período. Você sabe que nós estamos ainda, mas estamos saindo, e se Deus quiser vamos sair, um período de vacas magras. Uhum. E o Túlio pega uma Cooperpua, sabe, que estava bem, mas não estava tão bem assim. E, de repente, ele consegue elevar a Cooperpua. Estava caminhando, está troteando já. Exatamente, leva a Cooperpua para um estágio realmente já, que é claro, eu sei que não é o estágio definitivo que ele quer, mas já é um estágio muito bom, não é? Então, eu quero cumprimentar, sabe, porque tudo isso realmente é administração. É um fruto da gestão, né? Né, Túlio? Quando nós aqui, o Túlio tem uma visão muito interessante sobre isso, a gente tem conversado, não só aqui na frente das câmeras, mas fora das câmeras. É o que a gente exige, né, Túlio, das pessoas, não só na área pública, mas da privada também, e sobretudo na pública, que haja essa gestão profissional. Com certeza. Silvio Brás, muito obrigado pelos elogios aí. Mas isso tudo vai do trabalho da gente, da honestidade, da seriedade em levar a administração de uma empresa, né, que não é nossa.
Nós temos que fazer tudo em benefício dos nossos associados, que são os funcionários municipais de Porto Alegre. Nós pegamos a cooperativa num estágio meio precário, saímos do vermelho, já passamos para o azul, estamos com um superávit razoável e encerramos agora o ano com uma boa impressão da cooperativa junto aos municipais. Estamos fazendo esse programa com vocês, desculpa, que está nos dando um bom apoio. E em 2019 nós vamos entrar com o pé direito, já com grandes projetos para a melhoria da cooperativa, né? É sobre isso que eu queria falar, né, o Brás? Exatamente. O 2019 está aí, né? Exatamente, olha só, porque recuperar da credibilidade, porque toda instituição, e principalmente uma instituição que mexe com dinheiro, com finanças, precisa ter credibilidade. Não é? Sem isso não vai a lugar nenhum. Então, a Cooperpô, que é dirigida pelo Túlio, conseguiu, na verdade, chegar a esse estágio da credibilidade. Mas chega 2019 e precisa agora de novos planos para poder realmente ir adiante, não é? Exatamente. E aí, novo governo, nova orientação, porque, afinal de contas, esse governo parece que vem modificando as coisas para melhor, não é? Para melhor, espera-se também. Espera-se, né? Espera-se que seja assim, não é? Então, realmente, você tem um trabalho novo agora, Túlio. Sim, bem novo. 2019 a gente está mudando, inclusive, o sistema de atendimento na cooperativa. Estamos fazendo alguns projetos em benefício dos associados, assim como financiamentos de carro, de veículos, e coisa que nós não tínhamos, e hoje nós já estamos com esse programa para o ano que vem, que vai beneficiar grande parte dos funcionários municipais, que tem muitas vezes dificuldades, e como a cooperativa é dos funcionários municipais, eles vão ter grande vantagem em participar conosco na cooperativa. É só funcionário público municipal, aqui de Porto Alegre. Exato. Não pode uma pessoa, eu quero fazer parte. Não pode. Não pode. Não pode, né? Só pode ser o funcionário público municipal e seus familiares. Por exemplo, a esposa ela pode ser associada, o filho pode ser associado, né? Tem uma cláusula no nosso estatuto que permite essa filiação dos filhos e da esposa ou do esposo. E não poderia ser diferente, né, Túlio? Porque, na verdade, o camarada que é funcionário público, a família é unida, a família é una, né? Quer dizer, então é importante porque aí, inclusive, integra a família dentro da Cooperpô. Mas, o Brás, na verdade é o seguinte, a Cooperpô, ela está inserida dentro de um contexto todo social, né? Que, por exemplo, funcionários públicos que ainda não são associados poderão se associar. E isso vem quando existe um ambiente econômico, social, psicológico favorável. Exato. E nós parece que nos encaminhando para isso, quer dizer, a sociedade está percebendo que está na hora de prestigiar entidades, instituições e pessoas sérias, né? Porque esse é o caminho. Nós já tivemos aí ao longo dos últimos 20 anos, 15 anos, 16 anos por aí, mais 20 anos, vamos deixar por isso, em que nós tivemos uma perda dos valores morais e éticos que são fundamentais para a coesão social. Exatamente. E isso é fundamental. Né? Para te teres ideia, Silvio, Luiz, nós estamos passando agora por 3 auditorias, que no final de ano nós somos obrigados a prestar essas auditorias, a auditoria interna, externa, e uma nova auditoria que foi criada agora pelo Banco Central, que é a auditoria das cooperativas. Essa auditoria das cooperativas, ela faz uma varredura total na entidade, né? E para isso nós estamos lá encerrando hoje, casualmente hoje, encerra-se essas auditorias e graças a Deus estamos perfeitos, com elogios inclusive das diretorias, das auditorias. E isso é importante passar para o associado, né? E para aquele que poderá vir ser associado, que é uma entidade séria, né, Brás? Com certeza. A estrutura que tem o presidente, que é você, e depois... O diretor administrativo financeiro, que é o André, e a gerente geral, que é a Lígia. Sim. E tem um conselho.
E tem o Conselho de Administração, que é o Conselho Superior. A diretoria é submissa ao Conselho Administrativo. E o Conselho Fiscal, que é o que faz o fechamento das nossas finanças. E o importante é que essas instâncias administrativas, elas funcionam, né? Diferentemente de outras instituições que têm, muitas vezes, né, tem essas instituições, mas que são cooptadas pela administração e acabam... Por isso que se gera muito na área pública, se gera muito esse problema de corrupção, desvio de dinheiro, aqui não. E esse tipo de entidade como a Coperpua são pessoas sérias que têm, apesar de ser, ou além de serem pessoas sérias, além do mais, elas têm, ao entorno da entidade, instrumentos de fiscalização, de controle, que dão seriedade para a instituição. Com certeza. Com certeza. Olha, você pega, por exemplo, a história do Túlio, que eu acompanhei durante muitos anos lá na Câmara Municipal. Um homem sério, sabe, né? Trabalhador e tal, e que hoje está administrando a Coperpua. Porque nem sempre é assim, não é? Você pega muitas vezes pessoas que estão à frente dessas instituições e que não tem credibilidade nenhuma, né? Não passa essa credibilidade, né? Então, eu acho que é por isso que é o sucesso de vocês lá. Com certeza. Outro detalhe, Silvio e Brás, nós temos o Secref, né? Que faz toda a nossa cobertura em todo o Rio Grande do Sul, né? Nós somos filiados ao Secref, ao OCERGS, né? Isso tudo nós fizemos parte. E todas essas entidades nos cobram, estão junto conosco fazendo toda essa cobertura. Quer dizer, há cobrança, esse que é o negócio. Aí, o problema do setor público, vamos chegar para o setor público, esse é o grande problema no país, né, é exatamente essa falta de cobrança, de profissionalização. Na medida em que tu age de maneira profissional, tu estás cumprindo com o teu dever e a sociedade está tranquila porque sabe que essa é uma entidade séria que não está extraindo da sociedade, mas está incorporando algum valor para a sociedade. Exatamente. E uma coisa que eu acho importante, não pode, de forma nenhuma, você partidarizar uma instituição. E aqui no Brasil, eu acho que nós perdemos muito no Brasil, porque nós começamos a partidarizar. O aparelhamento do setor público. Exatamente. E isso acabou com o setor público e muitas instituições ruíram exatamente por causa disso. Não, por exemplo, veja-se a questão da eleição, né? O Bolsonaro ganhou com 54, 55% da população, mas 40 e poucos por cento votaram a favor de um governo que exatamente extraiu da sociedade, tirou da sociedade. É por isso que falta na saúde, na educação, na segurança. Por quê? Porque instrumentalizou, aparelhou o setor público, seja no judiciário, legislativo, executivo e nas estatais. Eu vi hoje, essa semana, que saiu o dado aí, do aumento dos funcionários públicos, 80% mais de funcionários de 2003 para cá. Por quê? Instrumentalização do Estado. Se criaram empresas que não precisavam, se inchou a máquina pública, instrumentalizou e aparelhou ideologicamente o Estado, deu no que deu. Com certeza. Agora, esse dado que você está trazendo, eu vi o seguinte, olha, na eleição deu 54% pró-Bolsonaro. Só que hoje, e não passou muito tempo da eleição, hoje você tem 75% aprovando o Bolsonaro. Aprovando o Bolsonaro. Será que aquela eleição realmente, os dados, né? Porque hoje nada é confiável, né? Há muito tempo que você não pode mais confiar nesses dados, não é? A gente fica se questionando, será que realmente as urnas foram fraudadas também naquela época? Né? Eu já fico com a ideia de que muitos que votaram no outro candidato sentiram a necessidade de apoiar o Bolsonaro. Até pelos primeiros passos do Bolsonaro. Pelo que ele está apresentando. Então, hoje, eles acharam, não, para aí um pouquinho, eu acho que nós vamos realmente apoiar esse candidato. Claro, veja bem, Túlio, hoje, por exemplo, tem muita coisa que já está mudando e o Bolsonaro nem assumiu ainda. Dizer, nós estamos aqui no dia, estamos gravando hoje, dia 20, né? Faltam em 10, 11 dias para o Bolsonaro assumir. E muita coisa na mente da sociedade, na ação da sociedade, na expectativa da sociedade, já está mostrando que aprova o caminho que ele está apontando. É verdade. E não só, a mudança não vai ser só, na verdade, a nível federal. Você pega aqui, eu, na verdade, fui eleitor do Sartori, votei no Sartori, mas eu acho que agora, com a vinda do Eduardo Leite, nós também vamos experimentar aqui no Estado uma mudança, sabe, não é? Com certeza. Me parece que vai ser uma mudança positiva. Ele é um jovem, cheio de planos, não é? E eu acredito que ele vai fazer, olha,
Estou imaginando que ele vai fazer um bom governo, viu? Pelo menos vamos torcer para isso. Né? Com vamos certeza. torcer para isso. Eu não Com votei certeza, nele, sim. mas eu torço para que seja um bom governo. Eu não votei, mas eu espero que realmente faça um grande Afinal, governo. ele é o nosso governador. É verdade, na verdade, ele tem que tomar que ele não se deixe influenciar pelas más, não más línguas, né? Mas pelas más companhias, né? Porque Exato. ao entorno dele ainda tem coisas, né, que a gente fica com o pé atrás. Mas de qualquer maneira vamos torcer. Túlio, muito obrigado pela tua presença aqui. Até a semana que vem. A oportunidade que nos dá. E eu queria, desde já, deixar um Feliz Natal aí para os nossos associados, para todos os municipários, nossos telespectadores, né? E um próspero ano novo. Tá certo. Em 2019 a gente entra com o pé direito, mandando ver. Vamos voar, eu vou alto. copiar o Túlio e também vou desejar para todo certo. mundo, não é? Um Feliz Natal e um próspero 2019. Então tá certo. Felicidades. Muito obrigado para vocês. Bom, Felicidades. nossa economia e desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Um bom Natal e até a semana que vem.